Olá, seja bem-vindo ao programa Religare dessa semana, aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação. Nesta semana, o programa vai entrevistar o biólogo Henrique Paprocki. Ele é professor na PUC Minas e com ele vamos conhecer sobre a teoria evolutiva e com que essa teoria dialoga, não é? Você pode participar da nossa conversa, mandar uma mensagem para o nosso convidado, mandar uma mensagem para a produção do programa ou para o apresentador, através do nosso e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Será um prazer conversar com você pelo e-mail. Mande uma mensagem para a gente. Henrique, primeiro agradecer sua disponibilidade, não é? Como é a tarefa, a pesquisa do biólogo, do que cuida um biólogo, para a gente começar a esquentar a nossa conversa de hoje, né? Eu que agradeço, Flávio, o convite para estar presente aqui no seu programa. Bom, a disciplina biologia lida com muita coisa hoje em dia. Eu prefiro contar um pouco do que eu faço e aí a gente extrapolar para o que significa ser um naturalista, assim, hoje em dia. Eu tenho diversidade de interesses, mas os meus estudos se concentraram até hoje em sistemática de um grupo de insetos, ou seja, organizá-los hierarquicamente de forma que isso reflita a evolução desse grupo. Então, a gente coloca dentro de classes taxonômicas, como gênero, famílias, espécies, esses organismos agrupados, levando em conta que houve uma espécie de irradiação em forma de árvore, que Darwin já disse lá em 1859, né, no seu Origem das Espécies. Então, a mesma coisa que ele disse, a gente continua fazendo com métodos modernos, com bastante informática, com bastante informação. Então, evidências para se reconstruir a história da vida. Isso é o que eu faço. Sim. Qual que é o impacto disso na vida das pessoas? Um impacto direto na vida das pessoas não existe, mas a produção do conhecimento de base acaba levando a um impacto. Por exemplo, esse grupo de organismos que eu trabalho, esse grupo de insetos, eles são indicadores de qualidade de água. E através de conhecer a hierarquia da ancestralidade e conhecer a ecologia de cada um desses organismos, a gente pode ter métodos de avaliar a qualidade de água de determinados pontos. Então, a produção de conhecimento básico acaba gerando uma ecologia aplicada, a aplicação desse conhecimento na melhora de qualidade de vida, mas não direta. Então, acaba que fica um pouco distante da realidade das pessoas. Como que a sua pesquisa percebe o impacto, né, com toda essa discussão em torno do tema não da biodiversidade, eu quero dizer, me falhou agora o termo, da sustentabilidade, perdão, né? Toda essa discussão em termos da poluição, da degradação do meio ambiente, como que a sua pesquisa vai detectando essa influência, né? Essa situação atual que o planeta vive? Bom, principalmente através de extinções. É difícil dizer se uma espécie que nós já descrevemos ainda persiste na natureza ou não. Eu tenho algumas histórias do tipo que riachos que eu coletei esses meus insetos e haviam espécies novas que já estão descritas para a ciência que foram inundados por uma hidrelétrica, coisas desse tipo. E como eles foram coletados somente naquela localidade inicialmente, a gente não sabe se ele persiste ou não na natureza ou se está apenas espetado em um alfinete, um museu. Então, as extinções são claramente um impacto nesses grupos de insetos e plantas de maneira muito intensa através dessa perda de habitat. Sim. No seu cartão de apresentação, você citou Darwin, né? Qual que é o papel de Darwin para a pesquisa em ciências biológicas? A teoria que Darwin propõe, junto com Wallace, na realidade, a teoria foi proposta em conjunto pelos dois, é muito simples. É a história que dentro de cada espécie há variabilidade e essa variabilidade confere um sucesso maior a alguns organismos do que outros. E se isso é herdável, isso vai refletir nas próximas gerações, na morfologia, na constituição genética
desses organismos. E essa teoria unifica a biologia. Essa teoria é muito importante assim, para a biologia. Talvez a gente converse um pouco sobre origens. A coisa não é tão estruturada sobre as origens da vida como é sobre a transformação da vida. Está muito claro. O volume de evidências de diversos campos da ciência e biologia sobre essa transformação gradual, essa evolução dos organismos, não em sentido a perfeição, mas apenas a transformação, é muito clara que existe. A evidência é matemática. Então, por isso que eu digo que ser um naturalista atualmente é bem diferente de ser um naturalista na época de Darwin, porque as observações da natureza fizeram com que ele tivesse essas conclusões, assim como Wallace, assim como uns outros pesquisadores, inclusive um que morava aqui no Brasil, muito importante, Fritz Miller, tiveram. Mas hoje em dia a gente tem muito mais evidência, com muito mais informações, com muito mais técnicas de obter essas evidências e testá-las matematicamente. Então, um biólogo hoje em dia, ele é extremamente inserido assim, nas testes estatísticos para ver se aquela evidência comprova ou não uma teoria. O acreditar está longe da teoria da evolução, é apenas testá-la se ela funciona naquelas condições. Você sinalizou logo que a questão não passa tanto se eu entendi bem, pela origem, mas pela transformação. Na semana passada, aqui no Religário, o Peter, que é um colega nosso da PUC, né, da física, Peter Faria, ele comentava sobre a origem do ponto de vista do cosmos, né? E falava do lugar das pesquisas em cosmologia. Eu até dizia, olha, acho que semana que vem vou ter de deixar uma questão para o Henrique, que é a pergunta sobre a origem da vida. Apesar de você ter falado que não se trata tanto, não se refere tanto à questão da origem. Como pensar a origem da vida? Existem teorias alternativas sobre a origem da vida, algumas com mais evidências do que outras, mas grande parte dessa história acaba se perdendo aí através da evolução. Mas com os organismos que nós temos hoje, com as espécies que nós temos hoje, tem várias evidências de que há uma ancestralidade comum. Por exemplo, o DNA. DNA é uma dessas evidências que há uma ancestralidade comum. Os problemas são sobre quais são as condições iniciais que possibilitaram essa origem da vida. E se ela originou ou não, como o Peter disse, no nosso planeta. Ela pode ter se originado em outros locais do universo. Uma coisa que é interessante a gente pensar é que se encontrarmos vida em outro lugar do nosso sistema solar, a possibilidade de que haja vida em outros locais do universo aumenta muito, muito mesmo. Então fica muito provável que a vida tenha acontecido em vários locais do universo. Então talvez seja esse um dos motivos assim subentendidos de tanto dinheiro e uma busca pela vida no nosso sistema solar. Uma outra evidência que a gente tem do nosso próprio planeta são esses organismos que a gente chama de extremófilos, que vivem em condições extremas de temperatura, de pressão, de condições químicas, que conseguiriam sobreviver em condições diferentes das condições habituais aqui do nosso planeta, que são condições bem específicas. Então isso é uma outra evidência de que a vida é muito mais ubíqua, muito mais distribuída do que a gente imagina. Mas são só evidências, a gente não pode dizer. Não temos evidências o suficiente para dizer a origem da vida aconteceu desta maneira em tal dia e época. Apenas teorias. Sim, você vem falando de uma postura do naturalista, que eu quase vou maximizar para uma postura do cientista em relação às suas descobertas, que não está pautada numa certeza, não é? mas numa investigação. Em que essa postura se diferencia de outras, como, por exemplo, perspectivas míticas, não é? Presente em povos, praticamente em todas as culturas, perspectivas religiosas, não é? Temos aí grandes tradições religiosas que ainda definem muito o que as pessoas pensam sobre o mundo. Como é que você pontua essas perspectivas diante da natureza? Eu acredito que o ponto de vista de
até onde ir, até onde discutir é o principal. Então, a ciência não tem um limite imposto de que a partir daqui não se discute mais esse problema, não se discute mais esse assunto. Continua se levantando teorias e testando hipóteses e daí para frente. Enquanto as religiões têm, em graus diferentes, essa imposição. A partir daqui não se discute mais. Por que não se discute? Por que não? Porque não se discute. Então, a origem não deve ser discutida. A origem foi a criação em tal momento e ponto. É uma postura fundamentalista que, se presente entre cientistas, está incorreta, não deveria estar ausente do método científico. Dogmática, você usaria esse termo, assim? Sim, fundamentalista e dogmática, que é acreditar por acreditar e não procurar evidências e testá-las, principalmente matematicamente, retornando mais uma vez à matemática. Sim. E nesse campo há ainda alguma tensão, não? Eu não diria que existe uma tensão, existe uma apropriação do ponto de vista de podemos usar isso como publicidade para conseguir mais fiéis. Então, isso é uma coisa um pouco injusta, eu acredito. São disciplinas que lidam com magistérios diferentes. Enquanto uma busca apenas o teste matemático, o outro ainda tem a crença embutida. Para a ciência, a gente tem que tentar ser imparcial. Apesar de não conseguirmos, a gente tem que tentar ser imparcial. Vamos continuar essa conversa. Teoria evolutiva é o tema do Religare de hoje. O professor Henrique Paprock, Henrique é o nosso convidado. O Religare volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare. Teoria evolutiva é o tema da nossa conversa desta semana e o professor, biólogo, Henrique Paprock é o nosso convidado. Você pode participar escrevendo uma mensagem para religare@tvhorizonte.com.br. Henrique, nós falávamos sobre uma postura dogmática tão inadequada, não? Para quem quer conhecer o mundo, não é? Quem quer saber sobre a vida. Mas, curiosamente, essa postura também pode, como você mesmo disse, e você já disse que está inadequada, não é presente até em alguma postura dita científica. E aí, inclusive, isso é usado como argumento por um lado, né, do debate contra a ciência. Em que medida esse desserviço à ciência, como nessa perspectiva dogmática na ciência, pode ser um prejuízo para a atividade científica? Bom, no caso específico da teoria das origens, que a gente está falando aí de um desenho inteligente e de uma evolução, essa perspectiva eu acho que é sempre publicidade para o sobrenaturalismo. Enquanto a gente está vivendo um milênio, uma virada e uma época, uma renascença cultural, eu diria, onde a razão, o conhecimento é utilizado para tomada de decisões, a gente também tem um retorno para esse sobrenaturalismo muito grande. Então, nós somos confortados por ter respostas. E se essas respostas não vêm da ciência, elas vêm de outros locais. E se são ou não éticas, morais, do ponto de vista de conhecimento, é uma outra discussão. É muito interessante a gente perceber que as religiões são, do ponto de vista evolutivo, um fenômeno convergente. Elas aparecem em várias civilizações e não é em um ancestral comum. Elas aparecem de maneira convergente e provavelmente foram extremamente importantes na solução de problemas através da evolução aí da humanidade e estabelecimento de moral e ética. A gente vem crescendo muito também através de religiões. Então, talvez não tentar explicar fenômenos naturais com causas sobrenaturais seja o principal problema aqui, o principal fato que a gente deve lidar é fenômenos naturais, buscamos evidências naturais. Pois, eu tenho a impressão que na ciência da religião, inclusive, nós caminhamos também nessa direção, mas será inevitável propor um debate entre uma visão criacionista,
e propriamente a teoria da evolução. Como é que você se posiciona diante desse debate? Como que você avalia a pertinência desse debate? Na realidade, eu só posso falar sobre a teoria evolucionista, que é como eu me posiciono, Sim. como a própria que eu estudo. Repetindo, não há dúvida sobre a transformação dos organismos. Há muito que aprender sobre as origens dos organismos. Talvez o consenso seria uma espécie de Deus que acompanha, Deus que sofre com a humanidade, Deus que está junto desde que a humanidade se fez humanidade. Um Deus, né? Para falar da pluralidade religiosa, né? Sim. Um Deus. E isto não tem nenhuma relação para explicar como que ocorrem mudanças nos organismos. E são coisas assim completamente separadas. Um cientista ele pode ser religioso, mas há evidências de que quanto mais educação, menos religião é presente na vida das pessoas. Existem estudos específicos sobre isso, que à medida que as pessoas se tornam mais e mais intelectuais e dentro dessas associações de pessoas de QI elevado, são encontrados menos religiosos do que na população em geral. Então, deve haver algum fenômeno de deixar as explicações sobrenaturais cada vez mais de lado à medida que a gente se aprofunda mais em explicações científicas. Vivemos uma miséria intelectual, então? Creio que sim, em termos de humanidade, eu creio que sim. O volume de pessoas que consegue compreender esses fenômenos explicados através da ciência é muito pequeno ainda, e isso é uma das principais falhas da ciência. Levar à realidade das pessoas o conhecimento, a aplicação do conhecimento, inclusive para a tomada de decisões com relação ao meio ambiente. A gente começou a falar sobre extinção de espécies. Se conseguíssemos trazer todo o conhecimento produzido em evolução e ecologia para que tomássemos decisões com políticos, com relação à economia, com relação à sustentabilidade, seria bem interessante. A gente tem coisas bem interessantes acontecendo assim, em termos de ciência. Por exemplo, a nossa lei de pesca limita os tamanhos acima de um certo tamanho para se pescar. E isso, evolutivamente, a gente está diminuindo o tamanho dos nossos cardumes através dos nossos tempos de pesca. A gente está retirando justamente os organismos maiores. E aí, através de gerações, os organismos que têm uma genética para se desenvolver maiores deixam de existir. Então, o conhecimento de evolução não está sendo aplicado na nossa legislação. Existem problemas para aplicar esse conhecimento, mas Sim. Existe uma distância muito grande entre ciência e sociedade. Sim. Me vem uma questão aqui, Henrique, assim, se o desenvolvimento científico ele é próprio de alguém mais digamos assim, habilitado para lidar com questões abertas, com um processo de investigação, é o que falta? Então, falta esta humanidade para estar na condição de estar aberto, de não querer uma resposta pronta, de não querer uma definição, um ponto final. E se falta essa humanidade, que tipo de educação demandaria essa humanidade mais capacitada para lidar com a realidade, lidar com as questões desta forma? Que o ser humano funciona em modelos, em paradigmas, e quebrar esses modelos, sair desses modelos é uma coisa desconfortável para o ser humano, isso é um fato, tanto para uma pessoa que lida com ciência, quanto para uma pessoa que não lida com ciência. Ao ir para outro país e se deparar com uma cultura diferente, uma realidade diferente, tem um desconforto. Então, não há dúvida que, funcionando em modelos, há resistência para a quebra desses modelos. Isso é um primeiro fato que eu diria. Segundo fato é justamente a distância, o problema de diálogo que a ciência tem com a sociedade, de traduzir essas informações para uma linguagem que todos entendam. Porque as pessoas tomam as decisões do cotidiano baseadas em conhecimento. Tomam as decisões sobre onde comprar um apartamento, qual veículo comprar, baseadas em conhecimento. Então, isso seria possível de se fazer, mas criou-se um distanciamento que deve ser combatido, principalmente pelos cientistas.
Então, o papel da educação científica é fundamental nesse processo. Eu creio que sim, e principalmente através de maneiras que mostrem que no cotidiano das pessoas, ciência está inundando todas as coisas, desde a sua cafeteira até o seu computador, até todas as coisas que acontecem no seu cotidiano, são por causa de um conhecimento científico que foi transformado em melhora de qualidade de vida. A academia, ela está trabalhando nesta direção? Alguns sim, alguns não. Um comentário que nós fizemos mais cedo aqui no intervalo sobre Richard Dawkins, que é um evolucionista muito importante, dos mais importantes do mundo, muito famoso, que hoje em dia carrega uma bandeira anti-religião, que os maiores problemas do mundo atuais, as maiores guerras, seriam decorrentes de religiões. Então, eu acredito que, nesse ponto de vista, ele está criando um desserviço, assim, porque ele consegue mais combatentizar a ciência. Ele faz uma ciência antipática, que lida com uma quebra de modelos que essas pessoas estão confortáveis dentro. Então, nesse ponto de vista, eu acho que é uma abordagem ruim. Equivocada, talvez. Equivocada, eu creio que sim, porque acaba só trazendo mais publicidade. O que é verdade é que a situação no país que ele vive, nos Estados Unidos, é diferente da nossa situação. Existe um combate que foi criado dentro da sociedade deles, que é histórico, desde 1900. Uma cruzada? Eu acredito que sim. Contra a ciência. Sim. E, do outro lado, ele resolveu liderar uma cruzada contra a religião. Eu não acho que isso seja produtivo, não. Eu acho que produtivo seria a gente perceber que lidam com coisas diferentes. Uma explica a natureza e a outra são os nossos modelos de estarmos confortáveis no nosso planeta, sendo observados e conduzidos por alguma entidade aí que é sobrenatural. Isso não deve ser testado. Isso não é passível de teste. Sim, mas essa experiência, de alguma maneira, ainda tem lugar? Algum lugar importante na vida das pessoas, segundo a sua visão de naturalista? A experiência religiosa, acho que em graus diferentes para pessoas diferentes. Claro. Eu acabo vendo o mundo sempre do ponto de vista evolutivo, com uma distribuição normal das características. E eu acredito que religiosidade também tem uma distribuição normal. Tem pessoas mais capazes de serem religiosas e menos capazes de serem religiosas. A nossa conversa foi espetacular. Agradeço muito a sua presença, os seus esclarecimentos. Agradeço também a você por ter escolhido participar conosco da conversa com o professor Henrique Paproc sobre a teoria evolutiva. Foi um ato falho, hein? O Religare volta na próxima semana, mas antes eu devo dizer que está aberto o edital para a seleção da nova turma do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode se informar pelo nosso site, pucminas.br/ppgcr, ou pelo telefone de 14 às 17 horas, 31, que é o código de Belo Horizonte, 3319-4633. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.